O Brasil já foi governado por 35 presidentes, mas se a gente fizer uma retrospectiva até um dos mais importantes, vai todo mundo ficar super cansado e de saco cheio. Então a gente vai acelerar um pouquinho. Lula, FHC, Itamar Franco, Fernando Collor, José Sarney, Tancredo Neves, João Figueiredo, Ernesto Geisel, Emílio Médici, Costa e Silva, Castelo Branco, Ranieri Mazzilli, João Goulart, Jânio Quadros, Luciano Kubitschek, Nero Ramos, Carlos Luz, Café Filho, Eurico Gaspar Dutra, José Linhares e finalmente Getúlio Vargas. Em 1938 deveriam se realizar as eleições. Porém, Vargas não apoia o novo candidato do governo e planeja dar um golpe. Ele inventa um documento chamado Plano Cohen. Esse documento continha um plano dos comunistas que queriam pegar o poder. Com isso, os governantes ficam assustados e com medo de uma tomada comunista. Por isso, apoiam Vargas, que em 1937 dá o seu próprio golpe, assumindo o governo como ditador. Porque não é aquela ditadura que a gente vê, porque assim, o povo gostava de Vargas, sabe? Quando Vargas, ele favorecia. E quando Vargas entra de novo, aí mesmo que aí sim que o povo não começa a gostar dele. Porque se a gente pergunta para os nossos avós, eles vão dizer que gostam de Vargas. Eu não entendo isso. Não conheço nem influenciar, odeio Vargas. Ele não fez nada. Só que foi tipo, um malvadão. Vargas, sabe, Certo, uma ditadura. Não, Como é que o povo gostava? Foi um golpe. Exatamente, não foi um golpe. Foi um arranjo político para poder frear o avanço comunista e o avanço fascista. Na ditadura de 64, foi um golpe militar. Os militares tomaram o poder. Então, o governador dos estados eram tenentes, eram generais. Os ministros todos eram tenentes, eram generais. O presidente do Brasil era um general de guerra. Então, gente, vocês sabem que um dos motivos para a implantação do Estado Novo, com Getúlio Vargas, além do avanço fascista, do avanço comunista, por causa da Constituição de 37, foi o Plano Cohen. O Plano Cohen foi toda uma farsa, criada por um militar chamado Olímpio Mourão Filho. Por curiosidade, esse militar foi o mesmo militar que foi o idealizador da ditadura de 64, que vem a ser o pior momento no Brasil, né? A Constituição de 1937 foi imposta por Vargas e foi baseada na Constituição fascista da Polônia. Por isso, ela também pode ser conhecida como Carta Polaca. Algumas de suas medidas eram: não poderia haver mais nenhum partido político no Brasil, acabava com o federalismo, supressão dos hinos e bandeiras dos estados, introdução da pena de morte e a proibição de greves. Na praia do Roosevelt, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Roosevelt para assistir à solenidade. A missa campal. Uma coisa boa de lembrar também era que nessa época o Brasil não tinha governadores, eram presidentes dos estados. Por exemplo, tinha um presidente de São Paulo, presidente de... entendeu? E Getúlio Vargas criou essa ideia de governador. Por quê? Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, cada estado é independente. Você pega, sei lá, Califórnia, tem um governador da Califórnia e a Califórnia tem leis próprias. Nova York tem outras leis. Algumas leis podem ser iguais, mas tem outras leis diferentes das leis da Califórnia. No Brasil, na política do café com leite, era a mesma coisa. Tinha os presidentes de cada estado e cada estado tinha suas próprias leis, seu próprio partido. Por exemplo, tinha o Partido Paulistano, tinha o Partido Mineiro, tinha o Partido do Estado da Guanabara, do Rio de Janeiro, que eram coisas separadas. Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele quis juntar o Brasil todo com uma ideia de nação. O Brasil nunca teve essa ideia de nação. Tanto que a gente pode ver, se a gente voltar na história há muito tempo, a gente sempre teve Revolução Farroupilha, teve em Minas Gerais a Tiradentes, que eu esqueci qual é o nome? Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Pernambucana. O Brasil sempre foi muito regionalista, entendeu? E Getúlio Vargas quis juntar o Brasil
como se fosse um país mesmo, né? Aí passou, em vez de ser presidente, o presidente seria o presidente do Brasil. E nos estados seriam governadores, né? Que auxiliariam o presidente a legislar esses estados. Foi bom presidente, ele foi ótimo. Todos gostavam muito dele. A minha família, a gente andava naquela barca, na lancha que tinha do Cais de Faru, que ia para de fora. Ele andava junto com a gente. Meu pai, quando ele ia lá no Forte do Imbuim, quando ele ia lá, quem fazia o almoço dele, ele mandava, telefonava para dizer, para pedir, se o senhor Raimundo estava lá. Para ele ir lá para o cassino da bateria lá do Forte, para todo, para o Brasil todo. Eu gostei muito dele. Ele andava ali, ele andava no Rio de calça comprida, de manga de camisa. Ele não tinha luxo, não tinha preconceito. Aí só soldado brasileiro lá foram, eles lá fora fazem guerra e fica mandando soldado para lá. Eu me lembro muito bem que Getúlio andava com a gente na lancha, Getúlio era bom, só vendo todo mundo, as senhoras do Forte do Imbuim, tudo gostava de Getúlio Vargas. Olga, por exemplo, ela foi uma comunista, formada, ela era gente de família judia, estudou tática de guerrilha na Rússia, no caso, na União Soviética na época, e veio para o Brasil defender, veio como guarda-costas do Prestes, Carlos Prestes, proteger os ideais comunistas que ele estava querendo implantar no Brasil. Toda aquela história de Coluna Prestes e tal, foi tudo um grande movimento comunista que estava surgindo no Brasil. Isso foi um dos motivos do Estado Novo, né, que a gente já conversou aqui, que foi para frear esse negócio comunista. O grande comunista no Brasil foi o Prestes. E, curiosamente, a Olga foi entregue, assim que Prestes e Olga foram capturados, a Olga foi entregue para os alemães. Isso mostra que o Brasil tinha aliança com a Alemanha nessa época. Antes dos Estados Unidos investir no Brasil, o Brasil era aliado alemão e uma das cláusulas dessa aliança que o Brasil tinha com a Alemanha era entregar qualquer comunista, qualquer subversivo que fosse de encontro às ideias alemãs. Olga, além de judia, era comunista, né? Então foi um prato cheio para a Alemanha. A Alemanha sempre procurou Olga mesmo na Europa. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Estamos aqui para falar com esse cara que você pensa. É maravilhoso. É isso aí. Senhor Vargas, conte-nos. É verdade que o senhor se suicidou ou foi assassinado? Eu?
Vocês sabiam, por exemplo, o Cristo Redentor foi criado no governo de Getúlio Vargas? Não. Eram várias ideias que tinha de Cristo Redentor, era o Cristo Redentor segurando uma cruz, o Cristo Redentor segurando uma bandeira do Brasil, que ganhou. Nossa, não tá de brincadeira. Tô falando sério, nisso. A Olga foi entregue e vocês perguntaram também de Carlos Prestes, né? Porque ele se uniu a Vargas. Teve uma passeata no Rio de Janeiro, que ele andou no carro, abraçado. Com Getúlio Vargas, tudo bonito. Sendo que meses antes, a esposa dele foi entregue. Ele né? era contra Vargas. Sério? Então foi antes? Foi, exatamente. Agora, é claro que o Brasil, até hoje em dia a gente vê isso. O Brasil nunca teve não vou chamar o brasileiro de burro, né? Mas o povo do Brasil, a gente pode ver na eleição hoje em dia. Qualquer político que compre voto, né, tá levando alguém, né? E nessa época, o povo não tinha a capacidade de olhar e falar, caramba, Prestes ontem perdeu a esposa, né? Mataram a esposa dele. Prestes ontem era inimigo de Vargas e hoje está passeando com Vargas em carro público. Não, a ideia do Prestes e de Vargas era, Prestes tem um apoio popular gigantesco, principalmente da parte comunista do Brasil. E Vargas é o pai dos pobres, né? O apoio popular maior ainda. Eles juntaram esses dois poderes políticos, essas duas forças políticas que os dois tinham, numa coisa só, para poder fortificar a política, a ideologia brasileira, a ideia de nação, que o Brasil não tinha, né? O Brasil era separado em estados. O ano 30? 1930. 3 de outubro de 1930. Foi a revolução marcada pelos getulistas, né, que eram chamados partidários de Vargas, e até hoje as eleições são dia 3 de outubro em homenagem ao golpe que marcou o início do populismo, né, do levante dos trabalhadores, né? Agora o trabalhador tinha voz ativa na política no Brasil, né? Esse daqui é o Vinícius, ele está no 3º período de História da UF e ele fez uma breve participação muito especial no nosso trabalho. Então eu, em nome do grupo inteiro, estou aqui para agradecer a participação dele. E é isso. Obrigada. You